Glória a Deus. Peça Sameá. Feliz Páscoa para a igreja. Levítico 23, de 4 a 8, na versão Almeida Corrigida Fiel. A maior parte dos textos hoje nós vamos ler na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, Levítico 23, de 4 a 8. Estas são as solenidades. Solenidade aqui é a mesma coisa que festas. Estas são as solenidades do Senhor. De quem? Do Senhor. As santas convocações. Ele não está pedindo se você quiser comemorar. Ele está dizendo que é uma santa convocação. É um tempo que Deus já ordenou. Que convocareis ao seu tempo determinado, porque quem determina a santa convocação é Deus. No mês primeiro, olha aqui o mês primeiro, aos 14 do mês, ao dia 14 aqui, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, no dia seguinte, é a festa dos pães ázimos do Senhor, ou asmos, é a mesma coisa. Significa pão sem fermento. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Significa que é feriado. Nenhum trabalho servil fareis. Feriado. Mais 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, um novo sábado feriado. Nenhum trabalho servil fareis, nem no primeiro dia da festa, nem no último dia da festa. Páscoa é peça no original, que significa passar por cima. Êxodo 12, verso 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Está falando aqui disso. Tem que ter o sangue no umbral, tinha que ter o sangue no umbral da porta, o sangue do cordeiro, que seria comido no jantar da Páscoa. Então, peça é muito mais do que lembrar a história do Antigo Testamento. Peça foi cumprida por Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele morreu por nós. E ele morreu na época da Páscoa. É o que a Bíblia diz. E isso é lembrar do Deus maravilhoso que nós servimos, que nos dá libertação, restauração e restituição. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Isso tudo é para esse tempo, amados. Louvado seja o nome do Senhor. E o Egito aponta para onde? Que Egito é esse que nós saímos de lá? Egito é um lugar de quê? Do pecado, da escravidão. Egito é um lugar da estagnação. O escravo não tinha direito de nada. Ele tinha que fazer serviço forçado e comer o que davam para ele comer. Ele não tinha escolha. E olha o que acontece em Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E nos tirou para quê? Para a gente continuar com a mentalidade de escravo? Para a gente continuar pensando pequeno? Para a gente continuar vivendo de migalha? Não. Sair do Egito, isso, para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Ia ser sopa. Não, eles tinham que ir lá e tirar o povo de lá. Deus já havia dado a terra. Mas eles tinham que fazer o quê? A parte deles. Sair do Egito é muito importante. Deixar o pecado para trás, deixar o que não presta para trás, deixar a escravidão para trás. Mas a gente precisa também lembrar que o povo saiu do Egito, mas custou tirar o quê? O Egito de dentro deles. Tinham saudade das cebolas, irmão, em nome de Jesus. Eu nem sei se eles tinham cebola, mas se eles tiveram algum dia,
era a base de chicote. E depois que Deus tira da liberdade para eles, eles têm saudade dos pepinos do Egito. Sangue de Jesus tem poder. Que não seja assim conosco. O Senhor já nos livrou do pecado. O Senhor já quebrou a maldição do império das trevas na nossa vida. Nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nós precisamos viver como filhos da luz. Em nome de Jesus. Êxodo 8:1. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Em algumas traduções diz para que me preste culto. Então nós fomos tirados do Egito para quê, irmãos? Para viver diante do Senhor. E como tem sido a minha vida e a sua diante do Senhor. Porque às vezes a gente tem tempo para tudo, menos para Ele. Quando o Senhor nos tira da escravidão, Ele tira também de nós aquela capa de peso do Egito e nos dá uma nova identidade. Passamos a ser filhos de Deus. Já não somos mais escravos, somos filhos. Hebreus 8, verso 10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, na sua cabeça, na sua mente, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Povo de Deus tem aliança com Ele. Povo de Deus respeita essa aliança, fala de acordo com essa aliança, usa roupa de acordo com essa aliança e vai onde a aliança de Deus permite. Tem lugar que não nos cabe mais, porque não combina com a aliança que nós temos em Deus. Faraó ficou para trás, amado. Você pode dizer glória a Deus? O faraó representa as trevas, o faraó representa o inferno, aquilo que pesa a gente, que oprime a gente. A palavra diz que o jugo de Jesus ele é leve e o fardo é suave. O jugo é leve e o fardo suave. A semelhança dos umbrais das portas, hoje nós temos o que? Jesus o Cordeiro, que já foi morto no meu e no seu lugar. E é a cobertura do sangue que nos garante a salvação eterna, a vida eterna. Então não temos mais que temer a morte, porque ninguém mata o nosso espírito. Ele está guardado por Deus. O povo saiu do Egito e foi para onde, irmãos? No deserto. Mas o deserto, a gente já sabe disso, ele é lugar de passagem. Mas por causa do pecado que o povo saiu do Egito, mas não foi fácil tirar o Egito de dentro do povo. Aquela geração morre toda no deserto. Por 400 anos. Um período, amados, que eles ficaram 40 anos. 400 foi de servidão. Um povo que poderia fazer o percurso por 11 dias, outro dia eu li. E eles ficaram 40 anos até que aquela geração toda morresse. Só os filhos dos filhos entraram. Êxodo 10, 26, na revista atualizada, diz assim: e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Nenhuma unha. Sabe o que significa isso? O povo ficou escravo por tanto tempo. Muitos morreram escravos, 400 anos. Muitos morreram na servidão. Mas aquela geração que saiu, que não era pequena, aquela geração saiu sendo restituída. O povo do Egito, Deus falou, peça que eles vão dar ouro, prata e roupa. Porque eles não tinham muita dignidade, eles usavam os trapos deles. E o povo saiu, amados, com riqueza. Mas para quê? Para eles? Não, era para prestar culto. O tabernáculo precisou de tecido, precisou de prata, precisou de ouro. E veio de onde? De lá que foi autorizado. Foram despojos de guerra.
Hoje, durante o dia inteiro, foi 1º de abril, 14 de Nissan esse ano, no calendário bíblico. E agora, essa hora, já estamos em 15 de Nissan, o dia 2 de abril. E dia 15 de Nissan é o início da festa dos pães asmos. O que é um pão asmo? É um pão sem fermento. Isso é um pão asmo. A Hélia carinhosamente fez. Nós vamos ter oportunidade de comer hoje um pão sem fermento. A gente já participa da ceia aqui sempre com pão asmo, mas é bem pequenininho. Agora você vai ter oportunidade de saborear o pão inteiro, né? O pão asmo é o pão sem fermento. Êxodo 12:15. 7 dias comereis pães ázimos. Ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas. O que eu pedi que a igreja fizesse, e eu espero em Deus que a igreja tenha obedecido, porque é o que Deus direcionou, um ato profético para que, até no máximo hoje de manhã, ungíssemos a nossa casa, começando dos fundos, e fôssemos o quê? Declarando no mundo espiritual a santidade do Senhor. Porque vida sem fermento é vida em santidade. Por isso estamos em jejum. Nós celebramos a festa de asmos em jejum. É espiritual, é diferente. 1 Coríntios 5, é fantástico esse texto. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Novo Testamento, amados. Diz assim: purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. De que está falando isso? Assim como estáis sem fermento. Como a nossa vida tem que ser? Sem fermento. A semelhança do pão asmo ou ázimo. Porque Cristo, nossa Páscoa, quem que é a nossa Páscoa? Não é coelho, não é chocolate. Eu ainda fico pasmada de igreja que distribui chocolate. Tem igreja que distribui para as crianças chocolate e eu fico triste. Porque a Bíblia deixa claro, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho. Gente, aqui, Novo Testamento. Nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos ou ázimos da sinceridade e da verdade. Quem é a verdade, irmãos? É Jesus. Jesus é a verdade. É isso que a Bíblia diz. Retirar o fermento é retirar o pecado. É viver uma vida em santidade. É ter uma casa em santidade. Em nome de Jesus, nós podemos isso em Cristo. Não é com a nossa força, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Precisamos nos posicionar como filhos libertos do Pai. Feche seus olhos. Comece a pensar na sua vida. Comece a orar apresentando a sua vida ao Senhor. Será que tem alguma área da sua vida que não está andando muito bem? Sabe aquela área que acaba ficando parada? Você pode me dizer assim, mas eu não estou em pecado. Sim, mas essa área não anda. Tem área que não anda, às vezes é a financeira, mas às vezes é até a ministerial. Tem alguma coisa que trava. Às vezes é a saúde, trava, fica estagnado. Então começa a pensar agora, qual é a área que está estagnada? Nós precisamos profetizar agora, em nome de Jesus, que você vai ter libertação nessa área. Pela fé, em nome de Jesus. Você pode começar também a agradecer pela sua salvação. Foi preço de cruz, isso é Páscoa. Jesus, a nossa Páscoa. Ele é o nosso libertador. Foi Ele que nos tirou da servidão e nos deu vida. E vida em abundância. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Começa a profetizar a libertação dessa área estagnada da sua vida. Começa pelos olhos da fé a ver essa área destravada ou sendo destravada agora no poder do nome de Jesus. Talvez a área estagnada seja a vida espiritual dos seus filhos.
Talvez a área estagnada seja aquele que saiu da presença de Jesus e ainda não voltou. Eu não sei qual é a área estagnada que você lembra na sua família, mas hoje é dia de orarmos agora por isso e pedir: Senhor, quebra, destrava. Eu rasgo os decretos de servidão em nome de Jesus. Eu rasgo os decretos das trevas em nome de Jesus. Faraó já ficou afogado nas águas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Coloque-se de pé. Comece a guerrear pela sua vida. Abre a sua boca e comece a declarar a sua liberdade no mundo espiritual. Em nome de Jesus, declare: eu não sou mais escravo do medo, eu sou liberto, liberta, eu sou filho, eu sou filha do Senhor. Eu declaro que a minha vida, a minha identidade, ela pertence ao Senhor. Eu declaro saúde na minha vida, eu declaro prosperidade, nenhuma unha vai ficar no Egito. Eu desautorizo, você tem autoridade no nome de Jesus a dizer: eu retiro as minhas finanças da jurisdição das trevas e coloco na luz do Senhor, porque eu sou filho da luz do Senhor. Aleluia, Jesus é a luz. Aleluia, aleluia. E o Senhor falou que nós seríamos luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus, coloque a sua armadura. Em nome de Jesus, a Bíblia diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar o quê? Inabaláveis diante do dia mau. Se o Senhor falou isso, é porque o dia mau vai chegar em algum momento da nossa vida. Mas nós vamos estar revestidos da armadura de Deus. Aleluia, aleluia. Comece a declarar profeticamente a sua vitória, o rompimento com a opressão do Egito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, selamos a oração do teu povo nessa hora. Em nome de Jesus, profetizamos respostas na saúde. Em nome de Jesus, profetizamos respostas na vida ministerial, na vida financeira, Senhor amado, na vida familiar. Em nome de Jesus, na vida profissional. Senhor, te pedimos, ativa, Senhor amado, um tempo novo na nossa história. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, apressa o relógio, Pai, para que essas bênçãos sejam conquistadas para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, você vai fazer um ato simples, profético agora. Essa posição é uma posição de quem está preso. Então você vai, quando a gente declarar que em Cristo nós somos mais que vencedores, em nome de Jesus, começa a contemplar qual é a área que você precisa aí. Contempla aí no seu coração e coloque como ato profético o seu braço cruzado, como se você estivesse ainda na escravidão, mas em nome de Jesus, você é mais que vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, sela esse ato profético, Senhor, em nome de Jesus. Que seja, ó Deus amado, um marco no nosso coração. Que o teu Espírito nos lembre disso. Estou liberto. Do pecado estou liberto. Não temos pecado de estimação. Queremos odiar o pecado e amar a tua presença. E a tua presença, a tua palavra diz: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigada pelo trabalho do teu Espírito Santo em nós. Ele nos santifica. Aleluia.